O Jorginho e o Pulgar, eles jogam exatamente lado a lado. Todos os mapas de calor, o mapa de calor dos dois são idênticos. E quando você vai ver o posicionamento médio, os dois estão lado a lado. E é o Pulgar. O Pulgar, tecnicamente, não é o Marlon Freitas, tampouco o Andreas Pereira. O Jorginho, tecnicamente, é um jogador acima. Muito bom tecnicamente. O Marlon Freitas e o Andreas Pereira pode ser a melhor dupla de volante do Brasil. Tecnicamente falando. Quando você tem a bola. E aí que está a questão. Ao invés de você trabalhar com o Arias e Alan abertos, ao invés disso, você trabalha com eles fechados nesse 4-4-2 para dar a possibilidade de ultrapassagem dos dois laterais. Dos dois laterais. Ah, mas se tomar um contra-ataque, a gente vai ficar desguarnecido, porque os dois não são volantes marcadores e os zagueiros também vão ficar sozinhos. Se perder a bola, existe uma opção. Ou marcar pressão, que é o tal do perde-pressione que o Luxemburgo falava muito, ainda fala, né? Que está vivo. Ou sabe o que faz? Corre todo mundo para trás. Corre todo mundo para trás e se posiciona defensivamente. Não há problema nisso. Em você respirar. Não há problema nisso. Não é obrigado você marcar pressão lá em cima o jogo inteiro, tampouco fazer pressão intermediária, tampouco tomar contra-ataque. Você não é obrigado a tomar contra-ataque. Você pode simplesmente se recompor, respirar também marcando, mas respirar com o time compacto. Aqui, dessa maneira aqui, não tem como o adversário entrar na sua defesa. Ou você fecha os dois zagueiros e abre uma marcação com os volantes marcando entre os laterais e o zagueiro, entre o lateral e o zagueiro, dessa maneira, né? Os zagueiros fechando mais o miolo. Ou você faz o contrário, que eu acho... Ou você faz o contrário, que é o quê? Os zagueiros marcando mais aberto e os volantes fechando o meio, que eu acho que não é válido. Para mim, dessa maneira, não é positivo, porque você está... principalmente quando você tem dois volantes que não são marcadores. Você está fazendo um jogo... para mim, eu acho que o oposto da característica do próprio jogador. Dá para fazer? Dá, mas eu acho que não é vantajoso porque o Palmeiras tem hoje. Não é vantajoso. Então, maneira de marcar. Pressão, na minha opinião. O Palmeiras deveria fazer o quê? Perdeu a bola, é o perde-pressiona. Porque a minha ideia é ter a posse de bola. Ah, os caras conseguiram sair. É o time do Diniz, é o time do Guardiola. Conseguiu trocar 3, 4, 5 passes e sair em velocidade. Sabe o que você faz? Volta todo mundo. Os 11, ou os 10 de linha no caso, que o goleiro já está lá. Abaixa todo mundo e corre para dentro da área. Se fecha, se organiza. E aí você faz o quê? Como eu mostrei aqui. Murilo. O Andrés Pereira fecha o lado do Kelvin e o Marlon Freitas fecha o lado do Piquerez. Aí aqui, ao invés do Arias ou do Alan, que são os meias abertos, em vez deles fecharem o corredor, seu Abel Ferreira, eles fecham o meio. Eles não fecham o corredor, eles fecham o meio. Entendeu? Aqui uma ultrapassagem de um time que joga com... Igual o Corinthians não tem ponta. Não vou falar do Corinthians, vou falar do próprio Flamengo. O Flamengo subiu com o lateral. Pela direita o Varela, certo? Jogando esse lado aqui. O Flamengo subiu com o Varela. Na direita tem o Plata. E tá vindo aqui o Jorginho, certo? E tem o Arrascaeta no meio. O Arrascaeta e o Pedro já estão aqui tomando conta Murilo e Gomes. O Piquerez vai tá tomando conta ou do Varela ou do Plata. E o Marlon Freitas é a mesma coisa. Você não precisa voltar com um cara que é o armador do time, que é a válvula de escape do time, pela ponta, pelo corredor. Você pode fazer o cara fechar pelo meio e marcar pelo meio. Ou seja, o cara estava aberto aqui, os dois estavam abertos aqui, voltando correndo, eles voltam para marcar o meio, o miolo da defesa. Certo? Porque aqui vai ter uma movimentação de meio-campistas, de volantes que vão chegar. Do outro lado, a mesma coisa com os jogadores do outro lado, certo? Então, quando você tem uma retomada de posse, você vai ter jogadores mais próximos para se tocar e um campo maior para você correr, mas ao mesmo tempo jogadores mais próximos, como o Vitor Roque vai estar por aqui, o Flaco Lopes vai estar por aqui. Essa que seria a minha ideia tática, a minha ideia como treinador, com esses jogadores aqui. Quando o Paulinho voltar, aí você tem uma outra situação. Porque aí quem joga para mim é o Paulinho. Aí sim. Aí você começa a ter um time, tecnicamente um time muito mais acima. Porque o Paulinho é muito melhor que o Flaco Lopes. Aí o Paulinho, a formação, a maneira de se jogar, a maneira de se atacar é a mesma. A maneira de se defender é a mesma. Mas a maneira que